Olá, o pessoal que está entrando. Já vamos começar a nossa live. Eu vou só deixar aqui fixo o nosso comentário para todo mundo que for entrando já saber do que se trata a live. Aleluia. Deixa eu ver aqui. Ó, fixar comentário. Aprendi. Aleluia. Glória a Deus. Oi, Leide. Aleluia. Glória a Deus. Boa noite, minha querida. Glória a Deus. Vamos aprender hoje mais um pouquinho, né? Sobre essa obra do Senhor. Eu mudei um pouco o cenário aqui. Então eu tô me adaptando aqui, ó. Aqui para não derrubar tudo no chão aqui, que o cenário tá novo. E a gente já vai dar seguimento. Eu vou esperar uns 2 minutinhos aqui só para o pessoal ir entrando. Me deem um toque aí se tá ok o áudio, se tá ok o áudio, né? O áudio e a imagem, se tá tudo ok. Eu não sei como é que tá saindo aí, tá tudo ok? O áudio, perfeito. Valéria, glória a Deus, profeta, chegando na área. É isso aí, vamos aprender mais de Deus. O som tá tudo ok, gente? Vocês, o áudio, imagem ok, Leide ok, Valéria ok, maravilha, glória a Deus, maravilha. Então tá bom, eu mudei o cenário aqui um pouquinho, aí às vezes pode ser que ficasse ruim o áudio. Aleluia, glória a Deus. Nós já vamos começar, eu deixei o tema aí da live fixo, né? Para as pessoas saberem, né? Quem for entrando já lê aí a questão do nosso tema, né, da nossa live. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a importância, né, de congregarmos e exatamente porque nós vamos falar sobre a volta de Cristo, né, sobre a vinda do Messias. Então, antes de falar propriamente da própria volta de Cristo e de como isso vai acontecer, nós vamos dando algumas introduções, porque nós precisamos explicar quem é Cristo, como nós fizemos na aula passada, né, na live passada. Hoje a gente vai falar um pouquinho da importância da igreja. Então a gente, conforme o Espírito Santo for direcionando os assuntos, a gente vai falando, conversando sobre isso, né? Eu vou pedir uma gentileza para vocês, é uma live muito evangelística essa, né? Nós conhecemos muitas pessoas desigrejadas, pessoas que se decepcionaram com a igreja, que até desviaram do evangelho, né? Porque existem aquelas que não vão à igreja, mas estão lá na sua casa, acabaram que não foram para o mundo fazer as coisas do mundo. Mas existem aquelas que saíram da igreja e foram realmente para o mundo, estão sem o Espírito Santo de Deus. Então eu vou pedir uma gentileza, como nós vamos falar muito sobre a igreja, sobre Cristo, que você compartilhe esta mensagem com as pessoas que você conhece. Então se você puder pegar esse aviãozinho que está aí do lado e mandar para as pessoas, principalmente aquelas que você sabe que está fora da igreja, que está desviado, ou que saiu da igreja por uma decepção com liderança, alguma coisa assim do tipo, envie para essas pessoas, porque essas pessoas vão ser o alvo aí da nossa live, tá? Nós vamos falar bastante sobre a questão da igreja, tá? Então nós já vamos começar. O pessoal aí já está entrando, para não atrasar muito, nós já vamos dar a introdução. Boa noite para todo mundo que está entrando. Margarete, glória a Deus. Roveri, acho que é a Ana, né? Aninha, Deus abençoe você, minha amiga. Vamos dar continuidade aí na nossa mensagem. Hoje nós vamos falar, eu deixei fixo aí, a importância de congregar, a importância da igreja. Por que é importante, né? Nós congregarmos, por que é importante nós estarmos em comunidade e como isso interfere na nossa vida cristã, no nosso cotidiano e também na volta de Cristo. Então nós vamos falar um pouquinho. E assim, gente, a intenção dessa série, né, que eu fiz na semana passada, que eu tô fazendo hoje, que nós vamos fazer nas próximas terças-feiras, é justamente com o intuito de alertar as pessoas para a volta de Cristo, porque Jesus ele vai voltar. Nós, como cristãos, que temos a palavra do Senhor, que temos a Bíblia como a nossa regra de fé, nós cremos que o Messias, o Jesus, ele vai voltar, porque a palavra diz isso, né? E nós acreditamos no que a palavra diz. Por isso que eu disse na semana passada, e eu sempre friso que tudo que eu vou falar, tudo que eu vou pregar na igreja, que eu vou pregar em algum lugar, ou que eu vou falar na internet, ou os vídeos que eu coloco lá no canal do YouTube, é tudo baseado na palavra de Deus. Eu não falo nada
de mim, eu não tenho nada para oferecer. Tudo que eu passo é sobre Jesus, é sobre Cristo, é sobre o seu sacrifício, a fim de que as pessoas conheçam a Cristo e queiram Ele para reinar sobre as suas vidas. Então tudo que a gente vai falar é baseado na Bíblia, porque às vezes as pessoas falam assim, eu não concordo com aquilo que você falou na live, eu não concordo com aquilo que você falou no vídeo. Ok, todos nós temos esse direito, né? E eu sou a pessoa que mais defende o direito de opinião. Eu não gosto dessa situação de que todo mundo tem que andar do jeito que eu penso. Não. Nós temos que pensar o seguinte, que nós temos que ter a nossa vida baseada na palavra de Deus. E a palavra de Deus independe da minha opinião. Então, quando alguém vai discutir alguma coisa nesse sentido comigo, eu falo, olha, a minha opinião é baseada no que está escrito na Bíblia. Eu não tenho, na verdade, opinião, né? É o que a Bíblia fala. Então, nós vamos tentar ser o mais bíblicos possível para não fugirmos da palavra do Senhor. E a intenção dessas séries, como eu estava dizendo, é despertar as pessoas para a volta de Cristo. Porque nós sabemos que nós já estamos nos últimos dias, né? Quando nós lemos ali Mateus 24, quando nós lemos Daniel, nós entendemos pelas profecias bíblicas de que a volta do Senhor está muito mais próxima do que nós imaginamos. E olha só que interessante. Exatamente ontem começou uma guerra entre Israel e os palestinos, não é contra os palestinos em si, né, mas contra um grupo extremista. E é muito engraçado que a briga deles está acontecendo exatamente no Monte do Templo, no dia em que Israel está fazendo o seu aniversário de conquista de Jerusalém. Jerusalém foi conquistada por Israel em 10 de maio, se eu não me engano, de 1974, alguma coisa assim do tipo, próximo a essa data. Então ontem os judeus estavam comemorando essa conquista de Jerusalém. E começou exatamente essa briga de um grupo extremista para aquele lugar, que é o Monte do Templo em Jerusalém. E Jesus diz que ele vai voltar e ele vai reinar e ele vai se assentar no Monte do Templo em Jerusalém. Ou seja, os judeus conhecem as profecias, mas os extremistas também conhecem as profecias. E nós, como cristãos, como os discípulos de Cristo, também precisamos conhecer as Escrituras. Então, olha só como é importante a gente saber sobre a volta de Jesus. Nós sabemos os sinais da volta de Cristo, porque isso que está acontecendo em Israel não é uma coisa assim banal, não é uma guerra comum, não, queridos. É algo espiritual. Já é anunciando, se você ler em Mateus 24, você vai ver que lá em Mateus já detalha algumas coisas que vão acontecer nesses últimos dias, e essa guerra que começou ontem está fazendo parte disso. Então é muito importante que a gente entenda as profecias bíblicas, sabe, queridos? Eu clamo para que você tenha sede, para que você tenha fome da palavra de Deus, para que você então não seja enganado, porque nesses últimos dias a Bíblia fala que o nosso inimigo, né, o diabo, ele vai enganar, se possível, os escolhidos, né? O Deus desse século, ele cegou, né, o mundo. Então a intenção do diabo é nos cegar para tudo aquilo que é voltado para Cristo e para sua volta, para que a gente fique enganado e para que a gente não reine com Cristo na sua vida. Amém, queridos? Então, vamos começar já a nossa live aqui, já dei uma boa introdução, né? Nós temos ouvido muitas pessoas, principalmente depois da pandemia, dizendo que não congregam mais ou que não vão mais para a igreja porque, enfim, tem medo do vírus, porque descobriram que pode congregar em casa, assistir online, uma série de coisas, né? A gente ouve muito assim, a igreja sou eu, não é o templo, então eu não preciso ir à igreja porque a igreja sou eu. De fato, não é tão errada essa frase. Nós somos membros do corpo, nós somos a igreja. Mas o que faz a igreja ter corpo e virar uma comunidade é justamente o templo. Então a gente ouve muito isso, né? A igreja são pessoas, não são templo. Ou a minha casa é a minha igreja. Ou, né, eu sou a igreja online, não preciso ir para a igreja local. Ou então, assim, uma que eu ouço muito as pessoas dizerem: o meu compromisso é com Deus e não com homens, né? E aí a gente ouve essas coisas e fica pensando, né? Meu Deus, aonde essa pessoa arranjou essas coisas, né? Ou que igreja ela estava, que evangelho ela estava vivendo, porque nós precisamos entender o contexto bíblico de todas as coisas, né? Quando a gente aceita Jesus, nós temos por entendimento que não é mais a nossa vontade, não é mais o nosso eu que reina, né? Nós precisamos entender que evangelho, ele está além do que a gente pensa. Ser um discípulo de Cristo é exatamente mostrar Cristo
e não você. Então, todo pregador, todo pastor, toda pessoa que está à frente de uma obra, toda pessoa que se diz um discípulo de Cristo, se a imagem dela fala mais alto que a mensagem que ela professa, então alguma coisa está errada com essa pessoa. Cristo tem que ser o foco de todas as coisas. Então, se Cristo não estiver no foco, se ele não for o foco, se ele não for a mensagem central, então alguma coisa está errada. E essas pessoas que vão para a igreja acabam se decepcionando, elas se decepcionam porque ou a igreja de fato não tem Cristo como o cabeça, né? Não é ali o foco da igreja, ou aquela pessoa está completamente desvirtuada do corpo. Então ela acaba se decepcionando. Por quê? Porque ela olha para homens, ela olha para as pessoas, ela olha para as circunstâncias que estão ao redor dela e ela não olha para Jesus, que é o autor e consumador da fé, e é por causa dele que ela está na igreja. Então é muito importante que a gente tenha conhecimento para poder entender e julgar, né? Uma pessoa, por que ela saiu da igreja, ou de repente ela está numa congregação que de repente não tem as mesmas convicções que ela acredita ter. Só que para você ter a convicção, para você ter uma análise bíblica e julgar uma igreja, você precisa conhecer a igreja. Você precisa conhecer a Bíblia, você precisa conhecer a palavra de Deus, né? Eu vejo pessoas assim às vezes falando: mas essa igreja, ela não é bíblica, essa igreja, ela não fala de Deus, essa igreja, ela não é profética. Mas e você é? Você é bíblico, você é profético, você medita nas Sagradas Escrituras todos os dias? Então nós temos que tomar muito cuidado antes de julgar, né? Para que a gente não cometa nenhum crime, né? Nenhum crime espiritual aí. Então, algumas coisas aqui, né? Por que as pessoas não querem mais ir à igreja, né? Hoje, o mesmo tanto de gente que entra na igreja é o mesmo tanto que sai, né? Então, assim, eu não vejo crescimento de almas, eu não vejo crescimento do evangelho, porque eu vejo que a mesma quantidade de pessoas que às vezes vêm para a igreja é a mesma quantidade que sai. E eu não vejo muitos novos convertidos nas igrejas, né? Eu vejo pessoas migrando de igreja para igreja, porque ela se decepciona com a igreja que ela tá, aí ela pula para outra igreja, aí ela não gostou daquela igreja, ela pula para outra. Então eu não vejo um crescimento de almas na igreja. E nós temos que tomar muito cuidado com isso, porque a intenção da igreja é ganhar almas. Então por que as pessoas não querem ir mais para a igreja? Existe uma série de fatores. Eu coloquei aqui um dos mais comuns. Por exemplo, decepção com pessoas dentro da igreja. Às vezes ela se decepciona com as pessoas, com o líder dela, com a pessoa que trabalha com ela no departamento, né? Ela se decepciona às vezes com a própria liderança, com os pastores da igreja, ela se sente oprimida pelo formato da pregação, né? Existem estilos, né, de pregação e formato de pastores que tem um determinado estilo de pregar, né? De pregar a palavra, e às vezes a pessoa se decepciona com aquilo, e aí ela coloca todo mundo no mesmo saco. Ela se decepciona às vezes com a visão cultural da igreja, com os costumes da igreja, né? Eu até tinha colocado aqui visão doutrinária, mas a verdade é que doutrina é a palavra de Deus, né? Então se você falar assim, se alguém perguntar assim pra você, qual que é a doutrina da sua igreja? Você tem que responder, é a Bíblia. Porque a única doutrina que nós temos é a Bíblia. Agora, se a pessoa perguntar a sua igreja, qual é a visão cultural dela, quais os usos e costumes, aí você vai falar: a minha igreja, ela crê assim, a visão é assada, né? Existem igrejas que têm a questão do costume da saia, do véu, e nada disso é pecado, tá, querido? Isso não é pecado, mas não é uma doutrina bíblica. É algo que aquela liderança recebeu e ela acredita que aquilo vem da parte de Deus e ela instituiu ali para a igreja. Então, nós não podemos condenar as igrejas que têm usos e costumes, que têm doutrinas nesses sentidos culturais, porque não é um pecado em si, mas não é uma doutrina bíblica. Então, assim, nós temos pessoas que saíram da igreja por diversos assuntos, que nós já falamos aqui, diversos problemas. E nós temos que tomar muito cuidado, porque quando essa pessoa ela sai da igreja, né, local, e ela se decepciona e ela não retorna mais para congregar em nenhum outro lugar, há um problema seríssimo, porque isso compromete a salvação dessa pessoa, né? É muito sério as pessoas falarem assim: não, mas eu amo Jesus, eu acredito que ele é o Filho de Deus, eu tenho a minha vida em casa, eu assisto os cultos online, eu não preciso de ir para a igreja. Não é o que a Bíblia ensina. Então, se nós não fazermos conforme a Bíblia nos ensina, nós estamos fora da doutrina bíblica. Isso pode implicar, sim, na nossa salvação. Então, existem milhões de motivos
pelos quais as pessoas saíram da igreja, né? Por frustrações, decepções. E o grande problema é que a pessoa que ela se decepciona com a igreja, seja por qual motivo for, ela se blinda. Então, assim, ela se blinda e ela não consegue mais congregar numa outra igreja, ou ela não consegue mais atuar dentro de uma outra igreja. Então, às vezes acontece o caso da pessoa que ela não vai mais para a igreja, ela não congrega mais, e existe aqueles que congregam, mas eles não criam unidade no corpo, eles não se vinculam ao corpo, porque ele sempre fica com aquela pulga atrás da orelha. Eu já passei por aquilo naquela igreja. Eu já passei por tal decepção naquela igreja, então eu não vou fazer nada, eu vou ficar aqui no meu cantinho, e isso é um problema, porque quando você não é enxertado no corpo, você não é alimentado pelo cabeça do corpo, e aí você vai para a igreja, você participa dos cultos, mas você não acaba sendo alimentado por Cristo, que é o cabeça da igreja. E nós vamos ver isso aqui na palavra do Senhor. Amém, queridos? Eu espero que vocês estejam entendendo. Se tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, pode colocar aí nos comentários, né? O pessoal que for chegando, mande essa live para outras pessoas, para pessoas que estão desviadas ou desigrejadas, ou para quem você achar que você deve mandar. Compartilhe essa mensagem aí para que você seja um missionário virtual, né? Eu falei no começo que esta live ela é bem evangelística, e a nossa intenção é justamente trazer um entendimento às pessoas da importância de congregar. Nós não estamos aqui julgando ninguém, nós não estamos aqui exortando ninguém, nós não estamos aqui culpando as pessoas que estão fora da igreja, não. Nós viemos aqui para trazer luz através das escrituras, tá bom, queridos? Então, em nome de Jesus aí, leva no amor para não ter problema depois, tá bom? E aí nós vamos entender, então, primeiro, o que é a igreja. Antes da gente definir as pessoas, os motivos pelos quais, nós precisamos entender o que é a igreja. De fato, como eu disse lá atrás, a igreja não é o templo em si, né, as quatro paredes. A igreja somos nós, mas nós nos reunimos e congregamos dentro de um espaço físico, que pode ser um templo, um galpão, uma casa. Igreja é todo lugar onde pessoas que são chamadas por Deus, que aceitam a Jesus, se reúnem. Então, onde tiverem 2 ou 3 reunidos, ali é uma igreja, ali o Senhor está. Né? Quando nós olhamos para a Bíblia, há 2, 3 mil anos atrás, quando Jesus veio, não existia uma igreja fixa, né? A igreja eram as casas, então as casas eram igreja. Por quê? Porque as pessoas estavam nas casas. Então nós precisamos entender que a partir do momento que foi instituído o prédio igreja, então agora nós temos um lugar para congregar, que é a igreja. Então, o que é a igreja? Vamos para a palavra do Senhor, lá em Romanos capítulo 12, a partir do versículo 4 e 5, aonde ele diz assim: assim, nós que somos muito, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Então Paulo aqui falando em Romanos que a igreja é o corpo de Cristo. Ele também cita em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 27, que diz assim: ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. Paulo falando. Mais uma frase de Paulo, Efésios capítulo 5, versículo 29. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Antes o alimenta dele e o cuida, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do teu corpo. E aqui em Colossenses capítulo 1, versículo 18, que diz assim: Cristo é a cabeça do corpo, que é a igreja. Então olha aí, Cristo é a cabeça do corpo, que é a igreja. E é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha supremacia. Então nós estamos entendendo aqui que a igreja é o corpo de Cristo, né? É muito importante. Quando nós vamos tomar ceia, a Bíblia fala que nós fazemos memória, né? Como se nós estivéssemos comendo uma parte do corpo de Cristo. Por quê? Porque nós somos corpo. A igreja é o corpo e Cristo é o cabeça. E aí a igreja também é representada como a noiva de Cristo, né? Aqui, quando nós lemos que ela é o corpo, ele está falando na questão da congregação, na questão do ensino, ele está ensinando. E aí nós vamos aprender que Cristo é a noiva, que aí já é voltada para quê? Para a sua segunda vinda. É a noiva pelo qual ele vai vir buscar. Então, a igreja é o corpo de Cristo e a igreja também é a noiva de Cristo, né? Lá em João capítulo 3, versículo 27, diz assim:
Isso João respondeu: uma pessoa só pode receber o que é dado dos céus. Vocês são testemunhas do que eu disse. Eu não sou o Cristo. João falando para as pessoas que questionaram ele. Eu não sou o Cristo, mas sou aquele que foi enviado adiante dele. A noiva pertence ao noivo. Quem é a noiva? A igreja. O noivo é Cristo. O amigo que presta serviço ao noivo é que atende e ouve e enche-se de alegria quando ouve a voz do noivo. Então João Batista está dizendo: eu sou amigo do noivo e a minha função é cuidar da noiva, para que no último dia essa noiva possa ser elevada, né, levada aos céus, imaculada e pura. E aí, lá em Apocalipse 21:2, nós também vamos ouvir: eu, João, né, vi a santa cidade, a nova Jerusalém de Deus, que descia do céu, adornada como uma esposa, como uma noiva, ataviada para o seu marido, né? Aqui, no 1 João capítulo 3, 27, aqui a gente está falando de João, aquele Batista, né? O João Batista, que foi o precursor de Jesus. Aqui em Apocalipse já é o apóstolo mesmo, o João, né? Que escreveu ali o Apocalipse, o livro de João. Então ele está dizendo lá em Apocalipse que ele teve a visão, falando que ele via, né, a cidade santa, Nova Jerusalém. Lembra que eu falei no começo dessa live da guerra que está acontecendo lá em Jerusalém? Olha aí, a Nova Jerusalém de Deus que descia dos céus, adornada como uma noiva ataviada para o seu marido. E em Apocalipse 19, 7 também diz: alegremos-nos e demos glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e a sua noiva já está pronta. Foi-lhe dadas vestes de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino é a justiça dos santos. Amém? Então, olha só, aqui nós já aprendemos que igreja, o que era igreja. Então nós falamos lá, explicamos por que as pessoas saem da igreja, por que elas se decepcionam com a igreja, e aqui nós vamos entender o que é igreja. Então igreja é o corpo de Cristo e é a noiva de Cristo. Então isso é muito importante você entender através da Bíblia o que é a igreja, né? Existem muitos templos que tem pessoas reunidas, mas está longe de ser o corpo de Cristo. Existem muitos ambientes que tem uma placa de denominação, que tem uma placa escrito igreja, mas não é igreja, porque igreja é o corpo e é a noiva de Cristo, que professa a mensagem de Cristo, tá bom? Então, entendemos que através da Bíblia que Cristo é o cabeça do corpo e nós somos membro desse corpo, e cada membro tem uma missão e a função é edificar a igreja. Então a igreja ela é composta por muitos membros, né? Paulo também vai nos ensinar isso em Coríntios, que a igreja ela tem muitos membros e cada membro tem uma responsabilidade. Ele vai até citar ali da mão, do pescoço, né, que o pé, que não pode falar assim, eu não quero que o olho faça parte do corpo, ou vice-versa, alguma coisa assim do tipo, porque nós somos exatamente equiparados como membros de um corpo, que é a igreja, que é a noiva de Cristo, tá bom? Então nós entendemos também que Cristo é o noivo e que a sua igreja é a noiva. E a sua missão, né, é a obra redentora na terra e no final de todas as coisas da sua obra buscar a sua noiva. Como nós lemos lá em Apocalipse, né, João, falando que ela estaria adornada e vestida de linho fino. Logo a gente subentende o quê? Que a noiva é os santos e os santos são a igreja composta pelos membros que formam o corpo de Cristo. Então, assim, nós vamos falar disso um pouquinho mais na frente, mas se Jesus vai buscar a sua noiva e a sua noiva é o corpo de Cristo, logo quem não está no corpo, será que vai ser encontrado nos últimos dias? Será que quando o mestre vier buscar a sua noiva, as pessoas que não estiverem adornadas, que não estiverem enxertadas nesse corpo de Cristo, será que elas vão, de fato, fazer parte dessa comemoração que vai ter nesse dia das bodas do Cordeiro? Então você entende que é muito sério. É por isso que o diabo, queridos, ele faz questão de enganar as pessoas, sabe? Enganar as pessoas em relação à igreja. Porque quando você não faz parte do corpo, você não é alimentado pelo dono do corpo, pelo cabeça do corpo, que é a igreja. E é isso que o diabo quer. O diabo não quer que você seja alimentado. Por isso ele coloca decepção, ele coloca frustração, ele coloca uma série de problemas para que você enxergue só os problemas, para que você não participe do corpo de Cristo. E isso é muito sério, porque isso pode comprometer a sua salvação. Tá bom, queridos? Então,
Ficou claro aí que nós somos a noiva de Cristo, que nós somos também o corpo de Cristo. E aí, agora nós vamos entender, né? Nós entendemos o porquê que as pessoas saem da igreja, nós entendemos o que é igreja e agora nós vamos entender por que nós devemos congregar, por que nós devemos ser a igreja. Vamos analisar o que a Bíblia diz sobre esses assuntos, né? O que a Bíblia fala sobre ser igreja. Então, a primeira lapada aqui que a gente vai tomar de Bíblia, né? Como eu disse no começo, nós somos extremamente bíblico. E a gente tenta se cercar de uma doutrina extremamente correta. Porque as pessoas muitas vezes podem pegar um texto e usar ele fora do contexto e ficar gerando pretexto por aí, né? Então nós temos que pegar a Bíblia e nós temos que analisar a mensagem cultural, filosófica, histórica, para a gente não perder o contexto daquilo. E aqui em Hebreus, o escritor de Hebreus, inclusive, gente, olha, eu aconselho vocês a lerem o livro de Hebreus, eu estou meditando nele nesses dias, nessa semana, e tá brutal, o negócio tá forte, como é tremendo, né? Nós não sabemos, a Bíblia ela não relata especificamente quem é que escreveu o livro de Hebreus, mas ele é fantástico. Muitos estudiosos, muitas pessoas acham que foi Paulo, alguns acham que foi Barnabé. Eu tenho até uma intuição muito fora de todos esses, porque é um livro muito forte, né? De muito embate, é um livro de uma mensagem muito... Você vê que tem um linguajar bem, sabe assim, diretão. Então eu tenho minhas suspeitas aí, que talvez possa ser até Pedro que tem escrito, eu não sei. A Bíblia não dá margem, então não vamos ficar aqui conjecturando, mas eu imagino que, né? Então vamos ler lá em Hebreus capítulo 10, versículo 23 ao 27, que ele explica o motivo pelo qual nós devemos ser igreja. Então vamos lá. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel, e consideremo-nos uns aos outros para incentivar-nos ao amor e às boas obras. Olha só o 10. Não deixemos de reunirmos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros ainda mais quando vocês veem que se aproxima o grande dia. Que dia é esse que ele está falando? É o dia da segunda vinda do Senhor. Então o que o escritor de Hebreus está dizendo? Olha, não deixe de congregar, como alguns já fizeram lá atrás. Vocês precisam ajudar uns aos outros, ajudar as pessoas a irem para a igreja, principalmente agora que nós estamos nos aproximando dos últimos dias, daquele dia, aliás, os últimos dias não, né? Porque os últimos dias nós já estamos, e os últimos dias começou exatamente com a chegada de Jesus, com a reencarnação de Jesus, ali nascendo do ventre de Maria. Ali começou os últimos dias, e nós estamos nesses últimos dias, até hoje também conhecido como o tempo da graça. E aqui, no livro de Hebreus, o escritor está dizendo que quando nós vemos se aproximar aquele dia, o grande dia, ou seja, o dia da sua segunda vinda, aí é que nós temos que congregar. Olha só. E ele continua. Se continuarmos a pecar deliberadamente, depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, mas tão somente uma terrível expectativa do juízo e do fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. Sabe o que ele está querendo dizer aqui? Que quando nós não congregamos, quando nós temos esse costume de não congregar, nós estamos pecando como aqueles que perderam esse costume. Lá no começo do 10 ele fala, né? Não nos deixemos de reunirmos como igreja segundo o costume de alguns. Então algumas pessoas já tinham desacostumado, já acostumaram a ficar sem igreja. E aí ele fala aqui no próximo versículo falando o quê? Olha, se continuarmos a pecarmos deliberadamente, ou seja, eu já disse que não é para vocês deixarem de congregar. Ele semelha isso até mesmo um próprio pecado. Porque ele está dizendo que quando nós deixamos de congregar, nós estamos fazendo descaso do sacrifício de Jesus na cruz. Depois você lê lá, lá no capítulo 23, até o final, passa depois, vai até o final dele, que ele vai falando, olha, Moisés, na época da lei mosaica, quando as pessoas pecavam, elas eram julgadas sem misericórdia. Então naquela época era lei, olho por olho, dente por dente, elas não tinham misericórdia. Ela pecou, tinha 2 ou 3 testemunhas para provar que ela pecou, acabou, já era, aquela pessoa é morta. Então quando Jesus vem, ele substitui, né?
ele traz uma nova aliança através do seu sacrifício da cruz, anulando o nosso pecado. Então, quando nós conhecemos Jesus, quando nós entendemos que ele é o sacrifício vivo, para que a gente tenha vida e remissão dos nossos pecados, e a gente abandona a maneira correta de vivermos com ele, nós estamos novamente sacrificando Jesus na cruz, e nós estamos humilhando, expondo ao próprio Cristo e subjugando o Espírito da graça. Você vai ler isso nos próximos versículos aí na frente. Olha como é sério, é muito sério. Então nós temos que tomar muito cuidado, porque, queridos, deixar de congregar, por mais que você tenha se decepcionado com a igreja, por mais que você tenha se decepcionado com líderes, queridos, bola pra frente, aquela igreja não tá legal, aquele pastor de repente, você não se identificou com ele, glória a Deus, querido, vá procurar um lugar que você se identifique, mas não deixe de congregar, porque quando você deixa de congregar, o escritor de Hebreus está dizendo que nós estamos pecando. E olha só, ele diz, se continuarmos a pecar deliberadamente, depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta mais o sacrifício, ou seja, a gente anula o sacrifício de Jesus na cruz, e o que resta para nós é o juízo de fogo que vai nos consumir e vai nos tornar inimigo de Deus. Olha que sério. Eu não me lembro agora, mas eu acho que é em Hebreus também, ou em Colossenses, que fala que, deixa eu ver se eu acho aqui para falar para vocês, mas tem um versículo aqui, eu estava até meditando ele nesses dias, vai falar que nós éramos inimigos de Deus, né? Nós éramos inimigos de Deus por conta do pecado. Eu não vou lembrar aqui agora onde que está isso, mas está na Bíblia, viu, gente? Em nome de Jesus, está na Bíblia. Eu vou ver se eu acho aqui. Se eu achar, depois eu até coloco aí nos comentários para vocês. Eu acho que é aqui, ó. Peraí. Ó, Colossenses capítulo 1. A partir do versículo 19. Foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude. E por meio dele, Cristo, né, consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo sangue derramado na cruz, porque antes vocês eram separados de Deus, e na mente de vocês, vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de que vocês faziam. Mas agora, ele reconciliou o corpo físico de Cristo mediante a sua morte, para apresentá-lo diante de Deus santos e indesculpáveis e livres de qualquer acusação. Sabe o que isso está querendo dizer? Que é o que o escritor de Hebreus está dizendo? Que quando nós estávamos no pecado, antes do sacrifício de Jesus, nós éramos inimigos de Deus. Por quê? Porque nós viemos de uma geração pecaminosa por causa de Adão. Então, quando Jesus ele veio, a função de Jesus, segundo aqui Colossenses, foi nos reconciliar. Ele é o mediador, né, entre Deus e os homens. Então ele trouxe novamente essa ligação, né? Tanto é que é por isso que nós, cristãos, nós não cristãos assim, evangélicos, digamos assim, para ficar mais fácil, porque nós temos os nossos irmãos católicos, nossos irmãos espíritas, que se denominam também cristãos. Mas nós que denominamos como evangélicos, por isso que nós não cremos em imagens de esculturas, amuletos. Por quê? Porque a Bíblia diz que Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Então nós éramos inimigos de Deus, Jesus veio, reconciliou a gente novamente com Deus, e aí o escritor de Hebreus fala o quê? Olha, quando vocês conhecem a Deus, quando vocês conhecem as Sagradas Escrituras e vocês abandonam o Evangelho, vocês abandonam a maneira costumeira de congregar, vocês estão novamente se tornando inimigos de Deus. É sério, né? Até pausa aqui para respirar, que deu até falta de ar. É muito sério. Quando nós desobedecemos a Deus, nós pecamos. E quando nós pecamos, nós desobedecemos a Deus. Nós nos tornamos novamente inimigos de Deus. Porque nós estamos dizendo, sabe o quê? Eu não aceito o sacrifício de Jesus. Para mim não importa o sacrifício de Jesus na cruz. Isso é muito sério. Então, queridos, se você está sem congregar, novamente eu digo a você, procure uma igreja. Se você não sabe qual igreja escolher, mande uma mensagem aí para mim no inbox. Eu conheço algumas igrejas que são cristãs na nossa cidade, em outros estados. Então, assim, querido, o importante é congregar. É congregar numa igreja. Depois nós vamos falar aqui o tipo de igreja que se deve, né, congregar. E qual tipo de igreja que nós devemos procurar para congregar, tá bom? Então, nós aprendemos aqui em Hebreus por que nós não devemos deixar de congregar, né? E
o que uma pessoa que não congrega por opção está dizendo quando ela opta por não congregar. Porque assim, existem dois paralelos. Existem as pessoas que optam por não congregar por conta das suas decepções. Elas não querem mais ir à igreja, elas se frustraram e elas não querem mais. E existem as pessoas que não podem congregar, pessoas que estão doentes no hospital. São casos e casos, são situações e situações. Então, tome muito cuidado. Eu estou dizendo aqui esses casos para as pessoas que optam, né, por não congregar. Optam que não querem mais fazer parte da igreja por suas decepções, tá bom? Então que fique claro isso. Uma pessoa que ela opta por não congregar. Ela, tô bem assim, não vou congregar. O que essa pessoa está transmitindo? Primeiro, ela está querendo dizer o seguinte: eu crio uma ideia, né? A pessoa ela cria uma ideia que ela é autossuficiente. Ela não precisa da igreja, porque ela é autossuficiente, né? Segundo, ela informa que ela não precisa de mais ninguém. Ela sozinha se basta, ela sozinha é suficiente, ela não precisa do corpo, porque ela é autossuficiente, né? Ela afirma que a Bíblia é relativa e ela se coloca acima de Deus. Porque se Deus ordenou que nós devemos congregar e ela decide que ela não quer congregar, então ela está desobedecendo a palavra de Deus. Ela está dizendo para Deus que ela é autossuficiente. E por conta disso, ela desobedece a Deus, né? Ela também passa a ideia de que ela é um pouco egoísta, né? Porque aquilo que ela tem é só para ela. E a graça da igreja é justamente a gente edificar o nosso próximo, abençoar o nosso próximo com os nossos dons, com os nossos talentos. Então, uma pessoa que opta por não congregar, é uma opção dela não congregar, ela está sendo egoísta porque ela está se isolando para que os seus dons e os seus talentos sejam único e exclusivo para si mesma, né? Quando ela se isola, né, e ela opta por não congregar, ela está dizendo que ela é melhor do que os outros, ela se acha superior a outras pessoas, porque ela passa aquela ideia, o seguinte: eu não vou para a igreja porque a igreja só tem fofoqueiro, só tem gente cheia de problemas, só tem gente problemática, então como eu sou muito bom, eu sou muito boa, eu sou muito perfeito, eu não vou para essa igreja, eu não vou congregar porque afinal de contas eu sou muito boa, lá na igreja só tem gente ruim, não é assim? Eu fico olhando e falo, ai meu Deus do céu, né? Me dá graça, né? E, por último, e não menos importante, existem uma série de fatores, eu coloquei aqui alguns, tá? O que essa pessoa que opta por não congregar, que mensagem que ela passa? Ela rejeita o sacrifício de Jesus e ela se coloca acima de Cristo, porque o próprio Cristo renunciou a sua vida de rei, o seu reinado, o próprio Cristo, né? Isso nós vamos ver lá em Filipenses capítulo 2, eu acho lindo esse versículo, né? Que fala que Jesus, ele se humilhou, né? Ele foi achado na forma de homem, ele se humilhou, sendo obediente a Deus. Então, Jesus, sendo Deus, foi obediente a Cristo até a sua morte de cruz. Então, queridos, nós não temos que achar que somos superiores. Nós não temos que querer os nossos próprios benefícios. Nós temos que olhar a Bíblia, olhar o que a palavra do Senhor nos pede e sermos obedientes à palavra de Deus. Nós precisamos entender isso, né? Nós não somos superior a ninguém. Ah, mas lá na igreja tem um monte de gente problemática. É isso mesmo, é um monte de gente problemática, é um monte de gente com problema, com pecado, cheio de tranqueira, porque Jesus, ele não veio para os sãos, ele veio para os doentes, e a Bíblia fala que ele veio para servir, aleluia. Então nós temos que seguir o exemplo de Cristo, né? Lá em Efésios mesmo capítulo 2, o Paulo, né, o escritor, ele também vai falar que nós devemos ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. O que ele está querendo dizer? Olha, vocês precisam imitar a Cristo. E o que Jesus fez para a gente imitar a Ele? Ele, mesmo sendo Deus, não quis ser igual a Deus. Ele se esvaziou, tomou forma de servo. Para quê? Para servir. Ele fez semelhante a homens, né? Na sua forma humana, ele se humilhou e ele foi obediente até a sua morte. Então nós precisamos entender que nós não temos a nossa vontade maior do que a vontade de Deus. Nós temos que submeter a nossa vontade à vontade de Cristo. Ele tem que ser superior. Mas quando você faz o que você quer, quando você é desobediente à palavra de Deus, e quando você não aceita o que está escrito na palavra de Deus, ou você deturpa o que está na palavra de Deus, você está se colocando acima de Deus. E isso é muito grave, porque ninguém está acima do nosso Pai. Ele é único, soberano e todo-poderoso sobre a terra. Amém, queridos? Então, entendemos que nós devemos congregar
é uma ordem bíblica, não tem para onde fugir, sabe? Eu oro muito para que você que foi decepcionado, você que de repente está fora da igreja porque você foi humilhado, porque você foi exposto, porque alguma coisa muito ruim aconteceu, eu oro muito para que o Espírito Santo alcance teu coração e você seja curado, querido. Não deixe de congregar, mas procure uma casa que vai curar as suas feridas e vai te promover no seu propósito, né? Não julgue tudo no mesmo saco, não joga tudo no mesmo saco, porque há diferenças, amém? Então, eu até coloquei aqui, né, uma frase, que eu quero ler essa frase para vocês. Entendemos que nós devemos congregar. O entendimento, primeiro, é que é uma ordem bíblica. Segundo, porque nós não somos melhores e nem autossuficientes. E terceiro, porque é na comunhão, olha isso, é na comunhão e em comunidade com os santos que eu alcanço a plenitude do entendimento de Cristo, que ajuda nas minhas fraquezas. Então, é lá na comunidade, é lá na igreja que a gente vai sofrer alguns confrontos, que a gente vai sofrer alguns embates, mas também é onde nós vamos crescer e é onde nós vamos amadurecer. Muitas vezes você vai ouvir verdades e ser confrontados. E na hora, às vezes é ruim, porque ninguém gosta de ser confrontado. A verdade é essa. Ninguém gosta de ouvir verdades. Embora a palavra de Deus fala que a verdade liberta, mas é a verdade da Bíblia. Mas ouvir algumas verdades também é bom. Isso pode produzir dentro de você alguns frutos, né? E eu até digo e peço para que você agradeça se a sua liderança, ela te confronta, se a sua liderança, ela mostra as necessidades que você tem em mudar. Ela fala, olha, eu vejo que você precisa alterar aqui, você precisa crescer aqui, porque isso vai contribuir com o seu crescimento. Só não pode ser confundido confronto com afronta, tá? Porque são coisas diferentes e produzem efeitos diferentes. E qual é a diferença de confronto e de afronta? O confronto é para te elevar o nível, é para mostrar que você precisa mudar, que você precisa crescer. E o confronto, ele não te expõe, o confronto, ele não te humilha. A afronta não. A afronta, ela te expõe e ela te humilha perante os outros. Então, se você teve uma liderança que ela te humilhou e te expôs na frente das pessoas, corre, porque isso não é confronto, isso é afronta. E a afronta não vem de Deus, porque o próprio Cristo não nos afronta, né? O Evangelho, ele confronta, quem afronta é o diabo. Então, logo, quem afronta as nossas vidas também está sendo usado pelo próprio Satanás. Então, é muito interessante que nós precisamos entender essa diferença entre confronto e entre afronta. Então, o confronto, ele vai te confrontar, ele vai confrontar algumas verdades, algumas coisas, né? E ele não vai te expor, ele vai te levar à realidade das coisas. A afronta não. A afronta, ela vai colocar o dedo na tua ferida, ela vai te expor e te humilhar. Então, tem aí um parâmetro para você saber a diferença, né, entre um e outro. Amém, queridos? Então, nós precisamos entender que, além de tudo, de ser um mandamento bíblico, Deus nos criou para vivermos em comunidade. Ele não nos criou para vivermos de formas isoladas, sozinho. Não. Quando ele vai criar Adão lá no Éden, ele cria Adão e ele fala que logo em seguida ele criou a Eva. Por quê? Porque ele olhou para Adão e ele falou, olha, Adão não está legal. Não é bom que o homem viva só. Nós vamos enxergar isso lá em Gênesis capítulo 2, a partir do versículo 18, se eu não me engano. Ele vai falar, olha, não é bom que o homem viva só. Não é bom que o homem ande sozinho, isolado. Isso vai fazer mal para ele. Então eu vou criar a sua companheira, alguém que seja igual a ele, né, no seu aspecto físico. Aí a Bíblia fala que ele vai tirar a Eva ali do seu lado, né? É um adendo aqui que não tem nada a ver com a live, mas eu acho tremendo isso, né? Porque a verdade é que Eva sempre fez parte de Adão. Olha que tremendo isso. A Bíblia fala que Deus colocou um profundo sono sobre Adão e tirou ela de dentro de Adão, da costela. Ou seja, Eva sempre fez parte de Adão. O que Deus fez foi para colocar ela para fora. Assim, Cristo também. Nós sempre estivemos em Cristo. A igreja sempre fez parte do corpo de Cristo, porque a Bíblia fala que quando Jesus morreu na cruz, o soldado tirou uma lança e saiu o quê? Água e vinho, aleluia. Então a igreja também sempre esteve enxertada em Cristo. O que Jesus fez na sua morte foi trazer essa igreja para fora, para que ela propagasse o seu nome, aleluia. Então só um adendo aí e fecha, porque senão eu vou começar a pregar e falar em línguas aqui, nós vamos perder a live. Glória a Deus, eu amo falar de Jesus, eu amo falar da Bíblia, eu amo falar do que Jesus faz, de como a sua obra redentora é poderosa. Então de vez em quando eu animo. Então, né, vamos lá. Seguindo,
Aleluia, glória a Deus. E uma coisa muito interessante, quando nós vamos entender que Jesus, a intenção dele, Deus, né, ao criar o homem, era para se relacionar, a gente vê isso até na cruz, né? No seu formato da cruz. Quando a gente olha para a cruz, o que ela é? Ela é uma direção que aponta para cima e uma direção que aponta para o lado. O que ela quer dizer? Que eu preciso ter relacionamento com Deus e eu preciso ter relacionamento com as pessoas, a minha volta. Então esse negócio de que, eu tenho, o meu negócio é com Deus, não é com homens, ele não é bíblico, ele é satânico, porque ele está dizendo que ele é o único que fala só com Deus e acabou e pronto e acabou. Não, você tem que falar com Deus, mas você também tem que ter comunhão com os santos, porque é relacionamento. Quando Deus criou Adão no Éden, a Bíblia fala que na viração do dia, ele descia todos os dias, né? Quando Adão pecou, lá em Gênesis 3, capítulo 3, versículo 8, olha o que diz. E ao ouvirem a voz do Senhor, ou seja, Adão e Eva, quando eles ouviram a voz de Deus, que passeava pelo jardim na viração do dia, eles se esconderam da presença de Deus. Ou seja, aqui está dizendo que Deus ele tinha um costume. Ele descia todos os dias, na viração do dia, para visitar o jardim, para bater um papo ali com Adão e Eva, tomar um café. Eu sempre adoro essa expressão, gente, porque só pode ser isso. Uma pessoa que vem todo dia na sua casa por volta de 5, 6 horas da tarde, ela quer tomar um café com você. E era isso que Jesus fazia, ele queria se relacionar com Adão. Então, o que ele está querendo dizer aqui? Que ele nos criou para nos relacionarmos com ele. Então, primeiro ele cria Eva falando, não é bom que o homem viva só. Depois ele fala que ele descia todo dia para conversar com eles no jardim. Então Deus nos fez para vivermos em comunhão, em comunidade. Deus não fez a gente para viver isolado. Então entenda, você precisa congregar, porque é um mandamento bíblico, porque a Bíblia diz que nós devemos congregar, mas também porque Deus ama se relacionar com a sua igreja e com o seu corpo. Então se você quer viver a plenitude desse evangelho, se você quer viver a plenitude dessa comunhão, você precisa se relacionar com Deus, amém, queridos? E uma comunhão não anula a outra. Então essas pessoas que dizem assim, eu já tenho comunhão com Deus, eu falo com Deus todo dia na minha casa, eu não preciso de relacionamento com mais ninguém. Não, uma coisa não anula a outra, porque a cruz ela não é só assim e ela não é só assim. Ela é assim e ela é assim. Ela está dizendo que a gente tem que se relacionar com Deus, mas a gente também tem que se relacionar com os homens. Amém, queridos? Então, é muito importante que você congregue, é muito importante que você faça parte da igreja, porque é na igreja que nós vamos ser afiados, né? Provérbios capítulo 27, versículo 17 diz: como o ferro afia o ferro, assim um amigo afia o outro amigo. Querido, relações humanas é complicado. É complicado. Eu sei que não é fácil lidar com as pessoas, porque cada uma tem uma opinião, cada uma tem uma cultura, cada uma tem um pensamento, mas nós temos que entender que é um desafio. E é sobre esse desafio que nós temos que crescer e que nós temos que nos agregarmos em comunidades, né? Que nós temos que ser obedientes à palavra de Deus. Então, pessoas que vivem isoladas, elas não querem ser confrontadas e ela não quer expor os seus sentimentos. Ela não quer expor a sua vida, né? Só que ninguém que é exposto não amadurece. Ninguém que não é afiado não tem corte. Nós acabamos de ler aqui, né, que assim como um ferro afia outro ferro, né, um amigo afia outro amigo, é justamente isso. As pessoas, é justamente esse embate, os confrontos, o pensamento diferente, a cultura diferente, a forma de pensar diferente, isso vai afiando, isso vai afiando. E esse afiamento vai produzindo maturidade, crescimento, edificação no corpo, vai te elevando para que você amadureça. Você amadureça no corpo de Cristo. Então você não pode ficar sem congregar, porque quando você fica sem congregar, você perde o corte. Já viu aquelas facas que perde o corte? Gente, eu tenho aqui em casa uma faca que ela já deve ter, sei lá, uns 10 anos. E eu amolo, mas ela perdeu o corte, não adianta, eu vou ter que comprar outra. Ela não serve mais pra nada. Quando uma faca, ela perde o corte dela, a função dela é o quê? É cortar. Se ela perde o corte, ela perde a sua função de existir. Eu posso jogar ela no lixo. Logo, quando você não congrega, você não amadurece, você não é afiado. E aí você perde a sua função no corpo de Cristo e no reino de Deus. E ainda corre o risco de não fazer parte das bodas do Cordeiro. Por isso é muito importante que você congregue, querido. É muito importante, tá bom? Eu espero que vocês estejam entendendo o que eu estou dizendo. Nós já estamos aqui
caminhando para o fim, mas eu ainda tenho alguns pontos aqui a tratar. Mas, de novo, eu faço esse apelo. Se você está sem congregar, se você se desanimou por causa de confrontos, de embates, de ataque, queridos, isso faz parte, né? O próprio Jesus se humilhou, o próprio Jesus renunciou à sua vontade. Então, sabe assim, é claro, vou congregar em qualquer lugar? Não, você precisa procurar uma igreja que seja boa, que tenha alimento bom, que tenha um bom passo para você. Porque senão você vai congregar, mas você não vai fazer parte do corpo. Porque existem pessoas que vão para a igreja, elas congregam, elas têm a carteirinha de membro e elas até fazem trabalhos dentro da igreja, mas ela não é alimentada pelo corpo. Sabe por quê? Porque ela não tem vida com Deus e ela não tem relacionamento com as pessoas que estão lá dentro, sabe? Ela só vai para a igreja para consumir, ela só vai para a igreja por um interesse, mas ela não vai para edificar. E quando você faz parte de uma igreja, mas você não edifica essa igreja com os seus dons e com os seus talentos, você está usando o corpo de Cristo. Isso é muito sério, nós vamos falar daqui a pouco sobre isso. Então, nós acabamos de falar aqui a questão do relacionamento, né? Por que que os relacionamentos são importantes, né? Porque Deus criou o homem para se relacionar. E nós vamos falar aqui um pouquinho qual é a minha obrigação dentro da igreja. A minha obrigação dentro da igreja são várias, mas eu coloquei aqui 3 aspectos que são fundamentais, tá bom? Primeiro, amar. Sua primeira função dentro da igreja não é julgar, não é ser superior a ninguém, não é mostrar que você é melhor, que o seu talento sobressai. Primeira coisa, você tem que amar. Por quê? Porque Jesus ele nos ensina isso lá em Mateus 22, a partir do versículo 33, 36, que ele vai dizer, os discípulos perguntam, né? Mestre, qual que é o grande mandamento? Aí ele vai responder, olha, primeira coisa, você vai amar o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua alma. Ou seja, Deus ele quer você por inteiro. Ele não quer você 10%, nem 20%, nem 90%. Ele quer você 100%. Depois, né, o primeiro mandamento é esse, que você ame a Deus. O segundo é que você ame o próximo como a ti mesmo. Então, o que ele está querendo dizer? Que o primeiro mandamento é amar. Nós temos que amar. E se nós não nos enchermos do amor de Cristo, nós não vamos conseguir congregar. Nós não vamos conseguir ficar numa comunidade. Por quê? Porque a gente vai ser confrontado, vão ter culturas, vão ter filosofias e formas de pensar diferente da nossa. E é exatamente essa graça da igreja, gente. Já pensou se todo mundo fosse igual? Se todo mundo fosse pé, se todo mundo fosse mão, se todo mundo fosse orelha? É por isso que Paulo vai falar em Efésios, ele também vai falar em 1 Coríntios capítulo 14 e 15, sobre os escolhidos, né, os dons espirituais, dizendo, olha, Deus escolheu um para apóstolo, um para profeta, outro para mestre, outro para pastor, outro para evangelista. Então, assim, cada um tem uma função no corpo, e é por isso que nós somos diferentes, e essa é a graça do evangelho, né? Essa é a graça do evangelho, é todo mundo ser diferente, mas todo mundo ser nutrido pelo mesmo corpo. Aleluia! Então, a primeira coisa que você precisa saber, né, e entender que a sua obrigação dentro da igreja é amar, porque amar é o entendimento. Então, se você não ama, né, 1 João 4, 7, 8 também vai dizer isso, né, que se você está dizendo que você ama a Deus, que você não vê, e você diz que ama a Deus, e que você está vendo, e você não ama o seu irmão que você vê todo dia na congregação, você mente. E você não tem o amor de Deus. Porque se você diz que ama a Deus e ele é invisível, como é que você está dizendo que você não ama o seu irmão? Então isso é muito complicado. Então nós temos que amar. Clame ao Senhor para que você receba o amor de Cristo para a sua vida. A segunda coisa que você precisa ter e fazer dentro de uma igreja, edificar o corpo. Todos nós, sem exceção, temos habilidades e talentos. E como igreja, a gente precisa aprender que nós somos o corpo. E o corpo é constituído por membros, né? A palavra do Senhor vai nos ensinar isso lá em 1 Coríntios e em Efésios também, que eu acabei de falar para vocês aqui, né? 1 Coríntios capítulo 14 vai dizer, né? Assim também vós, como desejais os dons espirituais, procurai abundar neles para edificação da igreja. Ou seja, o que ele está querendo dizer aqui? Ele está querendo dizer que todo o talento que nós temos, todo o dom, todo o serviço que a gente faz, precisa ser para edificar o corpo de Cristo. Então, se ele está dizendo que o que nós temos que fazer precisa edificar a igreja, então ele está querendo dizer também que existem coisas que a gente faz dentro da igreja que não edificam.
Ele diz lá pra gente procurar os dons, para nós procurarmos as atividades que edificam o corpo de Cristo. Então, quando você vai a uma igreja, quando você às vezes congrega, né? Porque, não, mas eu vou na igreja todo domingo, toda semana, eu participo até das atividades, mas você não edifica o corpo de Cristo com os seus dons e com os seus talentos, você está sendo antibíblico, porque aqui Paulo está dizendo que nós temos que edificar a igreja através do nosso serviço, dos nossos dons. E para que é que Deus te dotou de dom? Um monte de gente aí que talvez tenha talento e justamente, igual as pessoas que não vão mais para a igreja porque estão decepcionadas, pessoas que até frequentam a igreja, mas que não fazem nada da igreja porque também estão decepcionados. Queridos, em nome de Jesus, seja curado na sua alma, Deus quer usar você. Existem talentos na sua vida, existem coisas que só você tem. E Jesus está esperando que você use esse talento para a obra dele, sabe? Às vezes a gente se engrandece porque às vezes a gente trabalha numa empresa de renome, ou às vezes a gente conhece um ator famoso. Eu sou amigo de fulano de tal, eu sou amigo, eu trabalho na empresa tal, por fulano de tal, né? Mas, queridos, você está querendo dizer que você se orgulha de trabalhar em determinada empresa ou que você conhece determinada pessoa famosa e você não presta o seu serviço a Deus, sendo que Deus é superior a qualquer pessoa e a qualquer empresa? Então, quando você não usa os seus talentos, quando você não edifica a igreja, quando você não trabalha para o Senhor edificando o corpo de Cristo, você também está anulando o sacrifício de Jesus na cruz. Você está sendo aquela pessoa que só consome, sabe? Aquela pessoa que não tem nada para oferecer, você quer só comer, você quer só comer, só comer, só comer, só comer, inchar. Vai chegar uma hora que você vai explodir, porque você incha, mas você não solta para fora. Você precisa esvaziar aquilo que você está recebendo, né? Porque senão chega uma hora que seu balão vai estourar. E aí a gente não sabe aonde é que isso vai parar. Então é muito importante, mais do que ir à igreja, é ser igreja e edificar o corpo de Cristo através dos seus dons e dos seus talentos. Amém, queridos? Então, você precisa, o que é importante dentro de uma igreja, para ser igreja, você precisa amar como Cristo amou a sua igreja, né? Ele também fala isso, se eu não me engano, lá em Timóteo, quando ele fala do obreiro, ele vai falar do obreiro, olha, ele vai falar para os maridos, maridos, amem as suas esposas, né? Ele vai dar ali uma carta de como deve ser um obreiro, e ele vai falar, olha, mulheres, sejam submissas aos vossos maridos. E aí ele vai falar para os maridos, maridos, cuidem das suas esposas como Cristo cuida da igreja. Então, nós precisamos amar a igreja e edificar através dos nossos dons. E outra coisa que a gente precisa ser dentro da igreja é um discípulo anunciando a vida de Cristo. Amém, queridos? Então, são 3 coisas aqui. É claro que existem milhões de coisas, né, que dá pra gente ser. Mas eu acho que assim, se a gente colocar num punhado, num pacote, o que nós precisamos ser como igreja? Nós precisamos amar, nós precisamos edificar e nós precisamos transmitir esse evangelho. Porque Jesus nos ensina isso lá em Mateus 28, a partir do versículo 18, quando ele diz assim: e chegando Jesus, falou-lhe aos discípulos dizendo: me é dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, olha só, portanto, ide, fazei discípulos a todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando eles a guardar as coisas que eu estou mandando vocês guardar, porque eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então o id, né, ser um discípulo de Jesus e fazer discípulos é uma convocação. É uma requisição, não é uma, como é que eu posso dizer, não é um pedido singelo. Jesus, ele está mandando, é de forma imperativa, vá, ide e fazer discípulos. E aqui ele não está falando que isso era a função dos apóstolos, dos pastores, dos líderes religiosos da época, não. Ele está querendo dizer o seguinte: se vocês me aceitam, se vocês acreditam que eu sou Cristo, então agora vocês precisam ir e anunciar a minha mensagem a toda criatura, para todo aquele que crê seja salvo. Então, nós não temos uma opção, nós somos os evangelistas do Senhor, todos nós, sem distinção, querido, seja você pastor, seja você profeta, apóstolo, seja você diácono, seja você evangelista, seja você um levita, um cantor, um adorador, seja você o que cuida da cantina. Você professa a fé de Cristo, você acredita que Ele é o teu Senhor e teu Salvador, então você tem a obrigação de anunciar esse evangelho para outras pessoas, porque a Bíblia nos ordena isso. E quais os benefícios de congregar, né? Nós agora acabamos de falar qual é a minha obrigação
como membro do corpo, né? E agora nós vamos falar um pouquinho os benefícios de congregar, né? Nós falamos lá por que não congregar, e aqui nós estamos dizendo os benefícios de congregar. Primeiro, os benefícios de estar em comunhão com a igreja, né? De ser igreja. É obediência total à palavra de Deus. Então, quando você congrega, você obedece à palavra de Deus. Você faz parte do corpo de Cristo, né? Você faz parte do corpo e da noiva. E por ser parte da noiva de Cristo, você vai ser achado quando Jesus vier buscar a sua igreja. Porque a Bíblia fala lá em Mateus 24, no finalzinho lá dos versículos do capítulo 24, vai falar que na sua segunda vinda ele vai vir buscar a sua noiva, os seus santos. Então, se você não for achada dentro do corpo, dentro dessa noiva, pode ser que você não seja achado no último dia, na segunda vinda. Quando você congrega, você está sendo protegido pelo bom pastor, porque a Bíblia fala que o pastor ele dá a vida pelas suas ovelhas. E que ovelhas? As que fazem parte do aprisco, porque nenhuma ovelha anda desgarrada. Você nunca vai ver uma ovelha sozinha. Ela só anda em bando e ela só ouve a voz do pastor. É muito engraçado o estudo sobre a ovelha, né? Por isso que Jesus ele compara, a Bíblia fala que ele foi morto como uma ovelha, né? Ovelha muda, ele foi levado ao matadouro. Sabe, queridos, mesmo sendo Deus, ele se humilhou, ele não questionou, ele não brigou. Aleluia! Glória a Deus. Isaías 53 vai nos dizer isso, que ele foi como uma ovelha muda ao matadouro. Sabe por quê? Porque uma ovelha de verdade, ela não confronta. Uma ovelha de verdade, ela não fica querendo discutir, bater boca. Quando você vê alguém batendo muita boca e discutindo muita coisa dentro da igreja, certamente ela ainda não aprendeu o que é ser ovelha. A Bíblia fala que ele é o pastor das ovelhas. E esse pastor vai vir buscar as suas ovelhas para reinar com ele. Então, quando você faz parte do aprisco de Deus, das ovelhas de Cristo, você tem o bom pastor guardando a sua vida, dando a sua vida por ela. E você também tem como benefício, né, que você edifica e você é edificado. Porque na igreja, eu sempre digo isso, né? Se pelas pessoas você foi ferido, é pelas pessoas que você vai ser curado. Então, se lá na sua igreja você foi decepcionado, você foi frustrado, é justamente na igreja, no corpo de Cristo, que você vai ser curado. Para quê, queridos, que você vai ser curado? Para edificar o corpo de Cristo. Em nome de Jesus. Então, entenda a importância de congregar. Não fique fora do aprisco, porque quando você fica fora do aprisco, você está suscetível aos ataques de lobo, aos enganos de Satanás, às setas de Satanás. Então é muito importante que você congregue, para que você tenha uma autoridade espiritual sobre a sua vida, para que você tenha uma cobertura espiritual, que além do pastor, que é o dono das ovelhas, né, também de uma liderança local, que vai ser usado por Deus para o quê? Para te direcionar nesse caminho. Porque eu não sei se você sabe, se você ver o estudo das ovelhas, a ovelha ela não tem sentido. A ovelha não tem sentido. Se você deixar ela num buraquinho, ela vai ficar naquele buraco a vida inteira, porque ela não tem senso de direção. Ela precisa de um pastor ali, ó, falando para ela onde ela tem que ir. Então, quando você está fora da igreja, quando você não é ovelha, você não tem senso de direção e você está propenso a errar. Tá bom? Quando você congrega, você amadurece, você é preparado, afiado para a obra de Deus, né? E quando você congrega, você demonstra amor de Deus, não só em palavras, mas também em atitudes, né? Então é muito importante que você entenda isso, que como é que você prova o seu amor, como é que você diz que ama a Deus, né? Eu li lá, nós falamos lá em 1 João 4:7, mas nós amamos a Deus quando nós expressamos em atitude, quando a gente presta o nosso serviço a Deus. João capítulo 3:16, que é o versículo suprassumo aí do amor de Deus, vai falar que Deus amou o mundo de tal maneira que ele provou dando o seu filho, né, para que ele morresse e para que ele fosse como um bode expiatório, para que nós tivéssemos vida. Então, como que você prova que você ama a Deus? Obedecendo às escrituras e dando o quê? Dando a sua vida em congregação, dando os seus dons e talentos para edificar a igreja e dando tudo aquilo que você pode oferecer, porque o evangelho está muito mais ligado a dar do que receber. Jesus, quando ele veio lavar os pés dos discípulos, ele estava ensinando para os discípulos o seguinte: olha, eu vim para servir e não para ser servido. Então usem
isto como exemplo. Vocês precisam servir e não querer ser servido. Se vocês querem ser grande, se vocês querem ser maior, então que vocês sejam menor. Comecem a se servir. E aí a Bíblia fala que ele tirou a sua capa, fazendo o quê? Demonstrando que eu estou mostrando para vocês que agora eu não estou falando como Cristo, eu estou falando como servo, eu estou igual a vocês. Então, eu estou dando exemplo para vocês. Se eu, o próprio Deus, estou me esvaziando e servindo, lavando os pés de vocês, então vocês devem fazer as mesmas coisas, lavando os pés uns dos outros. Sabe o que é isso? Servindo o meu corpo, edificando a minha igreja com os dons e com os talentos que eu coloquei disponível para vocês. Então, queridos, é muito sério. O não congregar é muito sério, sabe? E eu entendo, eu não estou aqui para julgar, como eu disse de começo, querida, eu não estou aqui para te julgar, não estou aqui para falar que você vai para o inferno, de maneira nenhuma. Eu estou aqui dizendo para você que Deus, ele te ama tanto, que ele quer que você corra para o aprisco. Ele está dizendo, olha, os dias são maus, nós estamos vivendo os últimos dias na terra. E sabe, queridos, eu tenho sentido essa incumbência de Deus, de falarem para as pessoas que o tempo está acabando. Os sinais estão apontando para a volta de Jesus e nós precisamos aprender o que é que Jesus está nos ensinando. Então, é muito importante congregar, é muito importante ir à igreja, mas só isso basta? Não, porque você pode estar dentro da igreja, mas você pode não ser igreja. Quando que você não é igreja? Quando você não ama, quando você não obedece a palavra de Deus, quando você não serve o corpo de Cristo e quando você não propaga a palavra de Deus, né? Você não está edificando o corpo, você não está sendo igreja. Você só está indo tendo a atitude de ir para a igreja, mas você não está sendo igreja. Então, é muito importante ir à igreja, mas também é muito importante você ser igreja, né? Obedecendo, amando, edificando e propagando o evangelho do Senhor. Então, queridos, para finalizar aqui, que já estamos na nossa hora, eu sempre tento cronometrar, mas é tão bom falar de Jesus, da sua palavra, que a gente acaba passando. Eu queria deixar aqui alguns conselhos de como achar uma igreja para congregar. Eu ouço muito isso também. Eu não sei qual igreja achar, porque aquela igreja é estranha, aquela igreja é isso, aquela igreja é aquilo. Então eu vou dar aqui 3 conselhos básicos. Existem muitos outros. Eu joguei os mais primordiais, tá bom? Como achar uma igreja para congregar? Você precisa procurar uma igreja onde a sua mensagem seja bíblica, uma igreja bíblica, e que o foco da mensagem dessa igreja seja Jesus e o seu sacrifício na cruz, e que mostre aos fiéis a necessidade do arrependimento e da confissão de Cristo. Então, se você está numa igreja, ou se você frequenta uma igreja que não fala de Cristo, não fala da sua obra redentora, não fala do seu sacrifício salvífico, não fala sobre o martírio, não fala sobre cruz, eu acho que essa igreja talvez não seja uma igreja muito ideal para você congregar. Porque quando nós lemos de Gênesis a Apocalipse, a Bíblia inteira vai falar sobre Jesus. E a nossa obrigação como igreja é continuar dando seguimento ao que os apóstolos e profetas deram naquela época. Então você precisa procurar uma igreja que seja bíblica. Como que eu vou entender que uma igreja é bíblica? Primeiro, você tem que ler a Bíblia. Você tem que entender de Bíblia. Você tem que estudar a Bíblia. Mas eu tenho que fazer um curso de teologia? Não. Você tem que pegar esse livro e lá em Josué, Deus, ele vai falar para Josué assim: Josué, medita na minha lei de dia e de noite. Sabe o que ele está querendo dizer? Josué, se você não quiser errar, se você quiser ter o mesmo êxito que Moisés teve lá para alcançar a terra prometida, medita na minha lei, porque aqui tem os ensinos. Aqui eu mostro como é que vocês devem proceder. Então, não adianta você ir para a igreja e não ter a comunhão com a palavra de Deus. Lembra que nós falamos da cruz? Eu preciso de um relacionamento vertical e eu preciso de um relacionamento horizontal. Então não adianta você querer julgar uma igreja, se ela é bíblica ou não, se você não é bíblico, se você não tem uma vivência com a palavra de Deus. Então seja bíblico. Como? Meditando todos os dias através das Escrituras. E se eu puder aqui te dar um conselho, começa com o Novo Testamento, começa ali com Mateus, Lucas, ali os livros sinóticos, os livros que falam sobre Cristo. Vai lendo e vai pedindo para Deus te ensinar, te dar sabedoria, te dar graça, tá bom? Então, para uma igreja ser uma igreja boa, né, digamos assim, para congregar, confiável, ela precisa ser bíblica e a sua mensagem tem que ser Cristo. O final de tudo tem que apontar para Jesus e ela tem que pregar arrependimento, né, e o sacrifício de Jesus na cruz. A segunda coisa, ela tem que ser relevante tanto dentro como fora.
Se a sua igreja, você tá lá 10, 15, 20 anos e você é a mesma pessoa de 10 anos, você não progrediu nada, olha, de uma a outra. Ou a igreja não é relevante, ou você não está se alimentando da igreja de Cristo. Porque existem essas duas hipóteses. Às vezes a igreja é relevante, mas você não edifica o corpo. Então, assim, se eu não edifico o corpo, eu não sou edificado, porque é uma troca. É tipo, sabe, uma transfusão de sangue? É tipo isso. Quando eu faço uma transfusão de sangue, eu dou o meu sangue para alguém, o meu sangue vai se misturando com o sangue daquela pessoa e dentro dela vira um sangue só. Quando eu trabalho na igreja, quando eu edifico a igreja com os meus dons e os meus talentos, eu edifico a igreja com o meu serviço e eu também recebo edificação através do serviço dos meus irmãos. Então a gente se torna um no corpo de Cristo, onde Cristo é o cabeça. Entende como é muito interessante isso? Então, assim, quando você não cresce dentro da igreja, de duas uma. Ou a igreja não é relevante, ou você não está alimentando o corpo de Cristo. Você não está edificando o corpo de Cristo. Então, para uma igreja ser relevante, ela tem que ser bíblica e cristocêntrica. Ela tem que ser relevante tanto dentro como fora. Então, assim, você está 10 anos numa igreja, sua vida está do mesmo jeito, ou você está mais fora do que dentro, né? Conheço pessoas que às vezes nos procuram. A gente ouve muito falar, pô, tô lá naquela igreja, mas tá tudo do mesmo jeito, e não muda, De repente, pode ser que essa igreja não seja uma igreja relevante, né? Ou pode ser que você não esteja edificando o corpo. Então, como é que você vai obter esse discernimento? No secreto. Lembra o relacionamento da cruz? Cruz, relacionamento vertical com Deus, relacionamento horizontal com as pessoas. Quando eu me comunico com Deus, eu edifico as pessoas com o meu serviço. E quando eu edifico as pessoas, eu recebo edificação, alimentação do corpo. E aí você vai ter discernimento. Olha, essa igreja aqui, ela estagnou no tempo. Ela parou no tempo. Ela não é relevante nem aqui dentro e nem lá fora. Já viu aquelas igrejas que as pessoas nem sabem que existe? Não muda a vida de ninguém, sabe? Não muda o seu bairro, não muda a comunidade. A igreja ela tem que ser relevante. Se a sua igreja está 10, 5, 10, 15, 20 anos num bairro e aquele bairro não conhece aquela igreja ou aquele bairro não é transformado, ela não é relevante. Logo, pode ser que você precise procurar uma outra igreja. Não estou aqui dizendo que você deve sair da sua igreja. Estou dizendo aqui que você deve ter relacionamento com Deus em primeiro lugar e você deve edificar o corpo, edificar a igreja. E através da sua vida com Deus e na comunhão com os santos Deus, Ele vai te dar sabedoria e vai te dizer onde é que você tem que permanecer. Mas tem algumas coisas que nós devemos apontar, que é exatamente essa. Então a igreja ela tem que ser relevante dentro e fora. E por último, a igreja precisa levar os seus fiéis à necessidade da comunhão com Cristo. Então uma igreja que ela prega muito serviço, ela prega muito fazer e ela não prega o ser, pode ser que talvez ela já esteja um pouco desgastada pelo tempo ou talvez ela tenha perdido o foco. Então, uma igreja, para ela ser uma igreja ideal para você congregar, ela precisa muito te falar da necessidade do secreto, de uma vida com Deus, da cruz, relacionamento com Deus e relacionamento com os homens. Lembra lá em capítulo 2 e 3 de Gênesis que Deus criou Adão e a Bíblia vai falar que ele descia todos os dias para se relacionar com Adão. Então, não adianta eu querer me relacionar com as pessoas sem me relacionar com Deus, porque eu vou ferir as pessoas e eu vou também ser ferido. O que faz eu ser edificante na igreja e receber edificação é o meu relacionamento com Deus, porque eu vou receber alimento do corpo de Cristo e aí eu vou edificar e vou ser edificado. Então, a igreja, para ser uma igreja fiel, né, para se congregar, ela precisa ter a necessidade da comunhão com Deus. É uma igreja que ela tem que te instigar a oração, ela tem que te instigar a uma vida de secreto todos os dias, ela tem que te fazer ficar apaixonado por Jesus todos os dias, sabe? Uma igreja que não é mais apaixonada por Jesus é uma igreja que perdeu o seu primeiro amor. E a Bíblia fala que nos últimos dias o amor de muitos esfriariam. Existem igrejas que estão frias, não porque não são de Deus, não porque as suas lideranças estão em pecados, mas porque perderam o foco, perderam o propósito. E qual é o foco? Cristo, Jesus Cristo, o Messias, ele tem que ser o foco e a mensagem principal da igreja. Se você está numa igreja, ou se você frequenta uma igreja que não fala de Jesus, que não fala do seu sacrifício, que não fala da sua morte e que não fala do verdadeiro significado da redenção, né, de Jesus à terra, então, queridos, pode ser que alguma coisa esteja errada e pode ser por isso que a igreja está fria, pode ser por isso que às vezes você está frio. Então isso é muito importante. A igreja ela tem que apontar para Jesus, queridos. E para finalizar, eu queria deixar aqui uma frase para vocês. A igreja
é o ambiente que nos ensina na prática o verdadeiro significado da palavra relacionamento. Amém, queridos? A igreja é o lugar ideal para ensinar a gente na prática relacionamento, tanto com Deus como com os homens. Então, quando nós nos isolamos, nós estamos suscetíveis às armadilhas do inimigo, nós estamos desobedecendo a voz de Deus e nós estamos sujeitos a não fazermos partes da bodas do Cordeiro. Isso é muito sério, sabe? Ah, mas eu vou na igreja, eu frequento a igreja. Mas quando você frequenta a igreja e você não é a igreja, você também corre o risco de não fazer parte das bodas. Porque nós lemos lá em Apocalipse que ele vai buscar uma noiva que é adornada, aperfeiçoada pelos santos. Então, existem pessoas que vão fazer parte da noiva, mas que não estão aperfeiçoando a noiva, não estão edificando o corpo de Cristo. Então, ele vai estar na igreja e ele não vai fazer parte das bodas. E aí nós vamos para aquela mensagem, quando as pessoas, Jesus ele vai falar da volta dele, e aí ele vai falar, olha, algumas pessoas naquele dia vão me dizer, Deus, em teu nome eu preguei, em teu nome eu fiz curas, eu fiz milagres, eu fiz tantas coisas. Aí Jesus vai virar para aquelas pessoas e vai dizer assim, olha, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Sabe por quê? Porque ele estava na noiva, ele frequentava a igreja, mas ele não edificava o corpo, ele não estava enxertado na videira, ele estava ali só como um apoio, ele estava ali só como um consumidor, como um espectador, ele não edificava o corpo de Cristo. E quando você não edifica o corpo de Cristo, você não recebe edificação, você não recebe os nutrientes. Então isso é muito sério, queridos. Mais do que ir à igreja, você precisa ser a igreja, porque ir à igreja não garante salvação, é verdade. Mas o fato de não ir te implica muito também em não ser a igreja. Então é por isso que eu quero deixar aqui para vocês essa mensagem. Terça-feira que vem a gente volta de novo com mais uma live. Vocês vão me ver muito falando agora na internet, e não é porque eu gosto nem porque eu quero. Eu relutei muito, queridos, para usar esse canal. As pessoas que andam perto, o meu marido sabe disso. Deus já tem me cobrado muito, porque é onde as pessoas estão e nós precisamos usar todas as ferramentas. Hoje eu estava orando e eu fiquei meditando sobre Paulo, sobre os apóstolos. Eu fiquei pensando, eu falei, gente, já pensou se Paulo vivesse na nossa época? Já pensou se na época de Paulo também tivesse esse canal que a gente tem, internet, Instagram, Facebook? Gente, ele já tinha evangelizado o mundo todo. Todo mundo já estava servindo Jesus, todo mundo já estava salvo, Jesus já tinha vindo e tinha acabado a história. Porque 12 homens, 12 apóstolos levaram o evangelho em tudo que é continente e ganharam milhares de almas sem ter nenhum meio de comunicação, sendo perseguido, sendo preso, através apenas de cartas e de discípulos que eles fizeram. E imagina se eles tivessem as ferramentas que nós temos, como a internet, televisão, rádio. Queridos, pelo amor de Deus, vamos abrir os nossos olhos. A Bíblia fala em Salmo 115 que os céus são do Senhor, mas a terra Ele deu aos filhos dos homens. Então a internet é nossa, os meios de comunicação são nossos, e nós temos que usar para a edificação do corpo. Porque quando você fala de Jesus aqui, pelas redes sociais, você também edifica o corpo de Cristo, e você também é edificado. Então eu não estou aqui querendo julgar ninguém, não quero aqui de maneira nenhuma confrontar ninguém, né? Talvez confrontar sim, mas afrontar não, porque eu expliquei lá no começo a diferença de afronta e de confronto, né? Então eu não quero aqui confrontar, aliás, afrontar ninguém, mas eu quero mostrar para vocês que existe um Deus, existe um Cristo que é poderoso, e que se você saiu da igreja, ou se você está na igreja, mas você está chateado com a sua igreja, você está cansado da sua igreja, talvez seja porque ou a igreja não está te dando o alimento que é Cristo, ou você não esteja edificando a igreja. Porque às vezes a igreja pode ter um bom alimento, ela pode estar focada na mensagem do Messias, mas porque você não edifica o corpo, você não recebe edificação do corpo. Então é muito sério. Então eu peço muito para que vocês mandem essa mensagem para aqueles que estão desviados, desigrejados. A Bíblia nos ensina que Deus não quer que ninguém se perca, querido. Jesus não quer que ninguém vá para o inferno. Ele não criou o inferno para os homens. Ele criou para o diabo e os seus anjos que se rebelaram. Mas se nós formos desobedientes à palavra de Deus, se nós não seguirmos, sabe, o que a palavra do Senhor está nos dizendo, nós corremos o risco, sim, de ir para o inferno. Mesmo indo para a igreja, mesmo às vezes trabalhando na igreja, mesmo com títulos eclesiásticos, corre-se o risco da gente irmos para o inferno. Então é uma mensagem de alerta, não é uma mensagem de julgamento e nem de apontamento, porque o confronto, ele te leva para a realidade, mas o embate, a afronta, ela te expõe. Então
Eu quero te confrontar e não te afrontar. Eu quero te levar a um relacionamento com Cristo. Eu quero te levar ao entendimento da importância de edificar a igreja através dos seus dons e dos seus talentos, para que no último dia, quando Jesus vier buscar a sua noiva, a Bíblia fala que ele vai buscar os seus santos, aqueles que fazem parte da sua noiva, né? Então, quando ele vier naquele grande dia, você possa subir juntamente com a noiva de Cristo e fazer parte desse grande dia, grande e terrível dia. Por que grande e terrível? Grande para aqueles que vão fazer parte, né? Aqueles que são salvos, e terrível para aqueles que foram desobedientes e abandonaram. O evangelho não mudou. A Bíblia continua a mesma, Jesus continua com a mesma mensagem, e de fazer discípulos a todas as criaturas, e todos aqueles que crerem, aceitarem, batizarem, serão salvos. Quem não crer já está condenado. O evangelho não mudou. Essa graça barata, essa hipergraça, esse evangelho de eufemismo que as pessoas têm pregado aí fora, de que não, você pode continuar do jeito que você está, Jesus te ama do jeito que você tá, isso é mentira, e isso pode te levar para o inferno. A Bíblia continua a mesma, o que é pecado continua sendo pecado, mas também eu te falo uma coisa, Jesus continua te amando, não importa qual pecado você cometeu, não importa, mas eu pequei, eu adulterei, eu prostituí, a Bíblia fala que aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Então a Bíblia fala que o Senhor, ele não se lembra dos nossos pecados. Então, queridos, se estão te apontando muito seus pecados, abandona essa igreja, sai fora de lá, se lá fica te condenando demais. A Bíblia fala que o Senhor não lembra mais dos nossos pecados, mas ele fala que aquele que confessa e deixa. Então você tem que o quê? Se arrepender dos seus pecados, aceitando Jesus como Senhor e seu Salvador, aceitando o sacrifício de Jesus, né? E não cometendo mais os mesmos pecados, não praticando mais, né, a obra do pecado, porque quando você peca, você dá legalidade para o diabo atuar. E quando você peca, o Espírito Santo automaticamente sai da sua vida, porque ele não habita num corpo pecaminoso. Nós viemos de uma origem pecaminosa, mas viver em pecado é outra coisa. Então, se você pecou, se você está chateado, de repente você está com vergonha, né? Porque a gente sabe que é isso que acontece. Quando as pessoas elas saem da igreja e passam um tempo, elas ficam com vergonha de frequentar, ela acha que ela não é digna. Querido, isso é uma estratégia de Satanás. Isso é efeito do pecado. A Bíblia fala, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei, né? E vós achareis descanso para as vossas almas. Então, não deixe de congregar, não fique com vergonha. Sabe, querido, se você pecou, confessa o teu pecado, porque a Bíblia fala que 7 vezes o homem cair, 7 vezes Deus levanta. A Bíblia fala que as misericórdias do Senhor se renovam. Corra para a igreja, corra para os braços do Senhor. Amém, queridos? Eu queria muito deixar essa mensagem para você, que eu espero que vocês tenham sido edificados por esta mensagem, que Deus tenha falado ao teu coração. Seja um missionário virtual, envie essa mensagem para outras pessoas, principalmente para aqueles que estão desigrejados, desanimados, cansados no Evangelho, para que a palavra do Senhor possa tocar o coração dessas pessoas. Amém? Eu coloquei aqui algumas premissas, né? Como escolher uma boa igreja para congregar, mas de repente você quer uma indicação, você está sem congregar e você quer uma ajuda, me manda aí depois no inbox a cidade que você é, o estado que você é. Eu posso indicar algumas igrejas que são confiáveis, que são bíblicas para que você congregue, mas não deixe de congregar, porque isso vai ser essencial para a sua salvação. Amém, queridos? Desde já eu quero agradecer todos vocês, que Deus abençoe, que o Espírito Santo possa ter tocado poderosamente ao seu coração, e mais do que isso, que você possa entender que tudo isso é amor a Deus. O Senhor está nos alertando nesses dias justamente porque Ele não quer que ninguém se perca. Ele quer que todos nós alcancemos, né, juntamente com Ele, ali a glória eterna, né, na sua segunda vinda. Então, que Deus te abençoe poderosamente. Para vocês que são da Fluir, né, Church aqui em São Bernardo, inclusive se vocês são de São Bernardo, estão desigrejados, estão sem igrejas, eu te convido a ir lá na Fluir Church. Nós somos uma igreja nova, ainda pequenininha, mas estamos cheios do fogo de Deus, estamos todos os dias nos humilhando debaixo da potente mão de Deus, tentando buscar o que é que Deus quer para as nossas vidas. Fica aqui no bairro Assunção, a Avenida Álvaro Guimarães 2996, no bairro Assunção, bem em frente ao Hospital Assunção. É bem pertinho ali no bairro Assunção, uma travessa ali da João Firmino. Então, se você está em São Bernardo e você está desigrejado, eu te convido a fazer uma visita pra gente. Nós já voltamos com os nossos cultos presenciais, tanto na semana como nos domingos. Na semana é nas quartas-feiras.
nós vamos fazer às 19h45. Vai começar o nosso culto, porque nós podemos funcionar pelo decreto até às 9 da noite. Então nós vamos começar às 7h45 e vamos até às 9, né? E o toque de recolher acabou. Então não tem problema depois você pegar o seu carro, você pegar um Uber, uma condução para ir para sua casa, que você não vai ser multado, tá bom? E nos domingos nós voltamos agora com os nossos cultos para as 18 horas, né? Nosso culto agora será na parte da noite. Durante o decreto nós estávamos fazendo a parte da manhã, mas agora voltamos para a noite às 18 horas. Então, de quarta-feira às 7h45, domingo às 18 horas e na sexta-feira às 8 horas da manhã nós temos o culto de oração, onde nós tiramos um dia para orar, para ficarmos ali orando e buscando ao Senhor, clamando para saber o que é que Deus está comunicando ao seu santo nesses dias. Amém, queridos? Eu faço este convite, né? E para você que de repente já está numa igreja, mas não está servindo a sua igreja, sirva a sua igreja, ajuda o teu pastor, use os seus talentos para edificar a sua igreja, porque Deus não te chamou para ser um consumista, Ele te chamou para edificar o corpo através dos dons e talentos que Deus te deu. Amém, queridos? Glória a Deus, espero que você tenha sido abençoado. E eu quero finalizar aqui com uma oração, né? Quero orar pela sua vida, para que Deus te abençoe. Pai, no nome de Jesus, eu quero orar, Senhor, pelos meus irmãos que estão participando desta live, ou que vão assistir depois, né? Deus, que o Senhor possa tocar aos corações, que o Senhor possa levar esta mensagem para aqueles que precisam ouvir, para aqueles que estão desigrejados, aqueles que foram decepcionados, aqueles que foram magoados porque foram talvez ficaram chateados pela sua liderança, ouviram coisas que de repente o machucaram. Deus, a tua palavra diz que o Senhor fez a ferida e o Senhor mesmo a ligará. Eu oro para que essas pessoas sejam curadas e que elas entendam o quanto elas são importantes no teu reino, o quanto elas são importantes para o corpo de Cristo. Que o Senhor possa curar os corações feridos, que o Senhor possa, meu Deus, curar aquelas pessoas que foram chateadas e que elas possam novamente ser enxertadas no corpo de Cristo, que elas possam alcançar a edificação através, Senhor, da comunhão contigo, Pai. Que esta mensagem possa ser edificadora para os meus irmãos, que eles possam ser abençoados, que o Senhor, ó Deus, possa descortinar a visão dos teus filhos, tirar todo bloqueio na mente, tirar, Senhor, toda falta de visão, toda catarata espiritual para que eles não entendam o que está escrito na tua palavra, toda falta de entendimento que caia por terra em nome de Jesus, que eles possam entender a tua mensagem e que ela possa produzir efeito sobre a vida dos teus filhos. Eu abençoo, Deus, abençoa os teus filhos com toda sorte de bênção, dê um restante de noite abençoado e que a chama do Evangelho, que a chama de Cristo possa arder no coração dos teus filhos. Assim como o Senhor queimava, Senhor, o coração dos discípulos no caminho de Emaús. Que os teus filhos possam, Senhor, ficar desacordados esta madrugada com o coração queimando, remoendo. E que eles possam ser tocados pelo teu Espírito Santo, porque é Ele quem convence o homem de todas as coisas. Eu abençoo os meus irmãos em o nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Que Deus te abençoe. Obrigado por estarem comigo durante este período. Que você possa aí ser tremendamente abençoado pela palavra de Deus. E não esqueça de compartilhar com as pessoas essa live. E se você for de São Bernardo e estiver desengrejado, corre lá para Álvaro Guimarães 2996, que Deus tem uma palavra para o seu coração. Amém? Que Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus. Tchau, tchau.